Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes? Diga graças a Deus. Motivo de muita alegria de nós estarmos aqui. Quero glorificar a Deus e também desejar um feliz dia a todos os pais que estão aqui. Que o Senhor venha te abençoar e te prosperar cada vez mais em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você, que trouxe a sua Bíblia, vai abrindo aí no livro de Jó. Jó, capítulo de número 2. Jó capítulo 2, verso 3. Enquanto você procura, eu quero descobrir quem está nos visitando hoje aqui pela primeira vez. Levanta sua mão assim, quem está vindo hoje aqui pela primeira vez? Ó, nós temos uma irmã aqui, fica de mão levantada. Uma pessoa vai até você te dar um abraço, uma irmã. Ali atrás tem um irmão, acho que é o pai do... É o pai da Daphne, né? Tá ali? E a mãe? Olha que bem, vocês vieram mesmo, né? Alguém vai ali dar um abraço naquele casal. Aqui desse lado também tem uma moça que levantou a mão. E você vai receber um abraço de alguém. Tem mais alguém que veio pela primeira vez? Aonde? Aqui na frente, ó. Tem um jovem aqui abençoado. Isso. Quem está vindo aqui pela segunda vez? Ah lá, ali tem uma irmã. Vai lá dar um abraço nela. Isso, já está indo aí alguma irmã. Vamos aplaudir a Deus pela vida de todas essas pessoas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Amém? Fiquem à vontade, que é a casa de Deus. E eu tenho certeza que hoje Deus irá falar conosco. Eu também tenho mais uma coisa para fazer. O Eric e a Daphne, cadê? Fica de pé, por gentileza. Gente, é com muita alegria que hoje eu quero compartilhar essa alegria com os irmãos. Que eu estou muito feliz, pois a célula Rehobote está gerando uma filha. E é a célula Aliança que está sendo iniciada através desse casal abençoado. Você pode aplaudir a Jesus e se alegrar comigo? Fica ali em Jandira, coisa top, amém? Tenho certeza que eles vão ser grandes líderes de sucesso e Deus vai abençoar. Obrigado, pode se assentar. Depois você que mora ali nas redondezas, se assente lá. São meus primeiros 12, eu sempre quis falar isso, né? Oi, bispo. Jó capítulo 2, verso 3, quem encontrou, diga amém. Indagou-lhe então o Senhor: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos. Faz assim, toca na carne também, e ele brutalmente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então o Senhor declarou a Satanás: eis que o meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a sua vida. Amém? Meus irmãos, nós estamos começando uma série bastante importante e eu quero ser grato a Deus por participar deste trabalho. Essa mensagem ela só vai terminar no último domingo, porque são vários ministros que vão pregar aqui. Então a minha mensagem é um complemento de uma. Eu não sou especialista e não sei sobre tudo, mas eu tenho certeza que a cada domingo você vai entender um pouco daquilo que Deus quer falar conosco. E falar sobre crise, essa mensagem hoje é um sermão temático, tá? Então eu quero que você tenha paciência para você entender. Ela é dividida em duas etapas. E eu primeiro preciso falar sobre isso aqui para você.
Falar sobre crise nesse tempo atual, talvez seja um dos assuntos mais importantes da igreja, para vidas, pessoas, famílias, que talvez não entendam o tamanho da proporção que nos causa no quesito emocional. O termo crise, ele vem de uma palavra latina e grega, crisis, e significa momento decisivo, ok? Momento decisivo. Todas as vezes que eu começo a observar a questão da crise, eu vejo que ela existe 3 etapas. A primeira etapa da crise, ela é chamada de situação, ou seja, crises situacionais. Também tem a crise existenciais e existe as crises de desenvolvimento. O que seriam esses tipos de crise? Uma crise que ela é situacional, existencial e uma de desenvolvimento. A crise situacional é aquela que te faz ter. É quando você passa por algo que te faz entender que existe um ponto de partida para que você entre dentro de um plano caótico. Se você não entende, existem muitas probabilidades. Por exemplo, eu tive uma menina, todos aqui conhecem, está ali minha esposa, minha filha. Se eu tivesse desejado tanto, bispo, ter um menino, e a minha esposa gerasse como gerou a menina, a probabilidade dessa criança vir com sentimentos de rejeição é de 93%. Então, ou seja, às vezes o desejo que você sente da mãe e do pai transfere tudo para essa criança, no ventre e no útero. Por isso que algumas crianças, alguns bebês, quando já nascem com esse sentimento de rejeição, devido ao ciclo que ocorre durante o período da gestação. Tudo aquilo que se sente passará para esta criança. Há também a crise que ela é causada em você, a questão e a respeito de algo situacional, algo que aconteceu e conseguiram colocar isso em você. Nós chamamos isso de trauma. Algo que aconteceu na sua infância, no seu passado, que talvez impede você ter uma ideia além, uma amplitude maior em relação àquilo que você pode ser. Há também a crise do desenvolvimento, ok? A crise do desenvolvimento. A crise do desenvolvimento é quando ela se desenvolve dentro de você, também causada por algo que existiu, talvez propriamente dito no seu passado. Todas as crises, elas têm um ciclo, e principalmente essa da desenvoltura, ela tem uma grande problemática, porque além de ela evoluir, ela fica mais forte. Você já percebeu que tem pessoas que ela consegue culpar todo mundo pelo caos que ela vive, mas nunca consegue assumir a própria responsabilidade, que é ela que precisa de ajuda? Gente, o fato de Deus permitir não significa que foi Ele que fez. Vou repetir isso aqui. O fato de Deus permitir não significa que foi Ele que fez. Porque tem coisas que Deus permite e a demagogia de algumas pessoas automaticamente é propriamente dizer que tudo é culpa de Deus. Por que será que tudo que acontece no nosso âmbito, na nossa vida, nós precisamos achar um culpado? Algumas pessoas tentam esconder isso no quesito de excesso. O que é excesso? Todo excesso esconde uma falta. Uma pessoa que fica muito no celular, uma pessoa que sai muito de casa, uma pessoa que fica muito na televisão, uma pessoa que dirige muito. Ou seja, tudo que é em excesso esconde uma falta que ele tem. E a pergunta é, do que você está sentindo falta? Todo o excesso que há em você, toda a crise que há dentro de você, você tenta escondê-la de uma certa forma. Por isso que você tem hábitos de fazer algo muito exageradamente. Eu aprendi com alguns amigos que estão aqui,
Thales, o Júlio que está ali, minha esposa que me ajuda a montar as minhas mensagens. Está aí o segredo, viu, irmão? Que quando a boca cala, o corpo fala. Quando o corpo começa a demonstrar alguns sinais, é porque dentro dessa pessoa já existe um caos, já existe uma existência de crise, em que talvez ela já não está suportando mais. Aí começa a queda de cabelo, roeção de unha, começa a inquietação, a vontade de chorar, outros a vontade de ficar só, outros precisam sair, ficar em muitos ambientes, ter pessoas por perto, porque existe um caos dentro de você, e você precisa procurar ajuda. Para isso, Deus levanta profissionais para isso. Para isso, Deus levanta pessoas que possam te orientar a fazer isso. A palavra sofrer, ela vem do latim, sufferre. Da onde que surgiu essa palavra latina sufferre? Significa sob ferro. Era quando os romanos, eles colocavam pessoas para trabalhar amarradas no ferro. Ou seja, quando você fala sobre sofrimento, você está falando sobre alguém que é prisioneiro de algo. Vocês estão aí ou não? Quando você é prisioneiro de algo, e tem coisas que realmente te prendem, para que você não possa evoluir como ser humano. E como eu voltei ali atrás, eu vou repetir a falar para você, que todas as pessoas que têm uma ferida, e elas não se curam, elas vão sangrar em cima de pessoas que não tem nada a ver. Quem não se cura do que te feriu, sangra em cima de outras pessoas. Sabe essas pessoas ignorantes? Sabe essas pessoas que tudo, eu vou desistir, tudo ela quer recuar, tá tudo bem, não tem problema, só que eu estou dizendo para você que você precisa de ajuda, porque você quer descontar em alguém uma luta que é para você enfrentar. Às vezes nós queremos colocar em alguém, Aleph, um problema que eu preciso encarar face a face. Então todas as vezes eu vou procurar uma desculpa para tentar colocar alguém sobre isso. Eu estou sendo prisioneiro de alguma emoção. E essa emoção, provavelmente negativa, é o que me faz cada vez mais entrar em decadência. Todas as vezes que eu falo para você sobre essa ferida, que você precisa se curar, para não sangrar mais em cima de outras pessoas, é que eu estou dizendo para você, que tem coisas que não se explicam. Porém, quando a gente procura entender o que Deus quer fazer, através da dor, através do sofrimento, aí eu já não tenho mais somente a psicologia. Eu não tenho somente agora o auxílio de homens e de mulheres. Agora eu preciso entrar dentro do âmbito espiritual, para que eu possa entender algumas chaves que me farão sair desse aprisionamento. Então todas as vezes que nós falamos de crise, nós falamos de algo situacional, existencial, ou algo que está desenvolvendo dentro de você. Olhe para alguém que está próximo de você e diga assim para ele: crise, não, fala mais forte, diga: crise é algo sério e nós precisamos nos cuidar. Quando eu disse para você que quando a boca cala, o corpo fala, tem muitas doenças hoje que são desenvolvidas exatamente pelo silêncio, pastor Sandro. Câncer, né? Dentre outras doenças que são degenerativas, por causa do fato de alguém não conseguir falar. E eu escolhi um texto para que a gente pudesse ter algumas informações a respeito do sofrimento, do que Deus quer falar conosco através da crise, ok? Então, ou seja, nós lemos o livro de Jó, e o livro de Jó está pautado num período patriarcal. Por quê? A cultura que Jó nos ensina através dos seus sacrifícios, através do ato de ele sacrificar a Deus, a forma dele se comportar, principalmente na hora quando ele entra em luto, que ele rasga as suas vestes, isso aqui era um costume patriarcal. Porém, a linguagem desse texto, Fabrício, é uma linguagem poética. Quando você observa o livro de Jó, os 2 primeiros capítulos é a provação. Do capítulo 3 ao 38, são os questionamentos e a tentativa de entender o sofrimento. No capítulo 40 ao 41, é Deus falando, e em 42, é Jó respondendo. Parece até uma cena de um filme o livro de Jó.
Quando você começa a olhar, eu ouvi hoje uma pessoa falando, não sei quem foi, mas por que o ser humano sofre tanto? Por que o homem, ele sofre tanto? E o sofrimento é a base para que nós possamos entender o que de fato é importante na nossa vida. Quando os filhos de Deus, né, vieram ali para se apresentar diante de Deus, ali pode ter duas linguagens, tanto teofânica, tanto quanto literal. Pode ser anjos, mas também poderiam ser servos de Deus, representados por aparições. Tel, Deus, fania, aparições. Quando Deus aparece em algo. Então, quando apareceu ali os homens diante de Deus, veio também quem? Satanás. A palavra Satanás aqui, no original é Ratazan. Ratazan. Aqui o termo é acusador. Quando o acusador se aproximou juntamente com os servos de Deus, naquele ambiente, para se apresentar diante de Deus, o texto diz, pastor Wesley, que o diabo, ou seja, Satanás, estava rodeando a terra e passeando por ela. A gente tem uma incógnita em relação a passear e rodear por ela, porque parece que isso aqui é algo pejorativo, ou seja, parece que é algo que o diabo está ali sem compromisso nenhum. Só que numa linguagem de figura, uma figura de linguagem, nós entendemos que aqui Satanás estava sendo totalmente sarcástico. Por quê? Quando você estuda a Bíblia, ela existe um pano de fundo histórico que te dá conteúdo e base, para que você não pegue um texto isolado para criar um texto, ou seja, um pretexto. Então todas as vezes que eu observei essa palavra, eu precisei entender o que estava acontecendo aqui. Quando um rei, naquela época, ou um patriarca, ou um chefe, ou um líder, ele rodeava e passeava, ele estava querendo dizer: eu estou sobre o controle desse território. Vocês lembram de Davi quando não foi para a guerra? Ele subiu para o palácio. E quando ele subiu para o palácio, ele estava o quê? Passeando. Porque quando ele estava passeando, ele estava dizendo: está tudo sob controle, porque eu mando nesse território. Eu mando nesse ambiente. Era o que o diabo estava querendo dizer para Deus. Eu estava rodeando a terra e passeando por ela, porque agora ela é minha. Eu estou passeando pelo ambiente que é totalmente meu. Era isso que o diabo estava querendo dizer para Deus. Só que aí Deus vai confrontar o diabo e vai dizer: então tá, você está dizendo que o território é seu, que a casa é tua, que você que manda, agora vem comigo. Observaste o meu servo Jó? Não foi o diabo que perguntou de Jó. Foi Deus que apresentou Jó. Preciso que você entenda isso aqui, porque tem gente que é ignorante e não consegue entender o poder de Deus. Se Deus lutar com o diabo, com o poder que ele tem, não tem luta, tem massacre. Não tem luta, não tem graça para Deus lutar com o diabo com o poder que ele tem. Para isso Deus mostrou que o teu sofrimento, que o nível mais baixo de Jó é mais alto do que o nível mais forte do diabo. O nível mais baixo que você está é o nível mais alto que você pode enfrentar e derrotar o teu inimigo. O diabo está rodeando e passeando na terra dizendo: esse território é meu. Só que Deus está dizendo: observaste meu servo Jó? A palavra íntegro do hebraico vem de tan. E o que significa tan? Uma pessoa que quando ela vai fazer algo, ela completa. Tudo que ela faz com ele. Por isso que você vai ver que ele tinha os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores jumentos, os melhores filhos. Era um homem rico, porque tudo que ele colocava a mão, ele prosperava. Então todas as vezes que eu observei parece até um jogo de xadrez, Deus e o diabo ali. E aí, quando Deus começa a falar de Jó, o Jó começa então a apresentar os pontos que Deus provavelmente poderia estar sendo adorado pelo motivo daquilo que ele entregava para Jó. E aí eu observei os 3 tópicos que eu até anotei, que hoje o negócio é sério, então não posso... Primeiro o diabo apresenta a opção do fato de dizer assim para Deus: primeiro, eu quero tocar no que ele tem. Depois, eu vou tocar no que ele ama. E depois, eu vou tocar no que ele é. São os 3 estágios que o diabo pediu permissão
para tocar naquilo que Jó tinha, que Jó era, que Jó fazia. Então ele começa agora o jogo contra Deus, para poder fazer ele entender que tudo que o ser humano faz, que ele adora, que ele glorifica, que ele exalta, que ele vem para o culto, é porque Deus oferecia alguma coisa para ele, é porque Deus dava alguma coisa para ele. Aí o diabo então entendeu e já tem a sua ideia formada, e Deus falou: então eu vou te provar que é o contrário. Eu vou te provar que é o contrário. Vai lá e toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele, na alma dele. Então o texto começa a dizer, e parece uma cena dramática. Vamos comigo? Quando ele termina de falar, vem um mensageiro, e o primeiro mensageiro que vem correndo vem dizendo: fogo do céu caiu e consumiu todo o gado. Enquanto esse ia falando, vem o outro e falou outra notícia pior que a primeira. Enquanto o segundo mensageiro falava, o terceiro continuava falando. Quando Jó achou que não iria piorar, veio então a notícia dos filhos. Veio um vento do deserto, destruiu a casa e matou todos os seus filhos e filhas. Só que o detalhe do texto, eu gosto de detalhe. O detalhe do texto é que todos os mensageiros, Júlio, que foram até Deus, aliás, que foram até Jó, falaram: só eu escapei. Todos aqueles que foram falar, só eu escapei. Só que eu entendi que apesar de serem servos, eles só tiveram mensagem depois do caos. Você vai ter o que contar depois do caos. Você vai ter o que ensinar depois da provação. Só que você não vai ser único, porque tem gente que diz: não, só eu escapei, só eu prego agora, só tem eu agora. Só que enquanto esse achava só tenho eu, daqui a pouco escapou mais um. Não, você não pegou ainda. Eu estou dizendo para você que quando esse ia falando, escapou o outro. De pouquinho em pouquinho você vai sair dessa crise. Olhe para alguém que está perto de você e fala assim para ele: já já você vai sair dessa situação. Porque eu aprendo, pastor Edilson, que essa fase não é permanente. E você vai ter o que contar depois do caos. Eu tenho uma mensagem. Depois vai ter novidade para você. E aí continua esse desfecho. E Deus agora permite que o diabo toque novamente, agora na saúde de Jó. Ou seja, ele está passando pela crise financeira, familiar, conjugal, emocional e espiritual. Embora o nome Jó seja o significado de perseguido ou adquirido, há uma raiz hebraica, por causa dos sinais maçoréticos, que aponta uma informação do nome de Jó e significa: onde está o meu pai? Do capítulo 3 ao capítulo de número 38, Jó fez 16 perguntas para Deus, 34 questionamentos. São eles divididos entre por quê e para quê. Por quê e para quê. Ah, por que isso me sobrevém? E eu não quero apagar o brilho que Jó tem na nossa mente, porque todos nós fomos ensinados que Jó foi um homem paciente. Todos nós fomos ensinados que Jó não tinha pecado. Mas não fique triste comigo, mas Jó pecou sim. E Jó não tinha paciência. O próprio Jó olhou para Deus e chamou ele de injusto. Você gosta de ler Bíblia? Então depois você lê o livro de Jó todinho. Tenho certeza que você vai gostar. Chamou Deus de injusto, impostor, cruel. Ele chegou a dizer que Deus não pensava como ele, porque não estava na pele dele. Olha as ideias de Jó. Queria ver que se fosse o Senhor aqui no meu lugar.
Porque eu estou dizendo para você que todos nós procuramos um culpado na hora do caos. Sempre nós vamos procurar um culpado para alguma coisa que nós precisamos resolver entre nós. E talvez você está com uma incógnita na sua mente, tá? Mas e por que que o homem sofre? Por que que a pessoa sofre? Porque as juntas de boi de Jó não venceu o diabo. As ovelhas que ele tinha não venceu o diabo. A sabedoria que ele tinha não venceu o diabo. Os filhos que ele tinha não venceu o diabo. Nem o altar que ele levantava toda a madrugada venceu o diabo. Os 16 por quê? Não venceu o diabo. Os 34 para quê? Não venceu o diabo. Mas o sofrimento, eu vou repetir, mas o sofrimento, Oramassuri Berramanacovanaia. Olhe para quem está perto de você e fala assim para ele: Deus vai usar o teu sofrimento. Não, fala melhor para ele, fala: Deus vai usar o teu sofrimento para vencer o teu maior inimigo. Está na hora de sacudir a poeira e encarar o teu problema face a face. Está na hora de você procurar culpados e bater no peito e dizer: a responsabilidade é totalmente minha. Tem coisa que é para mim passar, eu não posso jogar para os outros. Eu ouvi da boca da nossa missionária na quinta-feira: não transfira uma responsabilidade que é tua. Vou deixar você pensar um pouco da glória. O diabo toca na saúde. E a lepra, ela não é uma doença que desenvolve de fora para dentro. Ela desenvolve de dentro para fora. Quando a pele, Flávia, começa a ficar na fase da degeneração, é porque por dentro já tem problemas antigos. Então a fraqueza que alguém mostra, vamos usar a lepra como o problema. Algo que alguém demonstra hoje é algo que já vem sofrendo há tempos. E a lepra, ela faz você ficar num ambiente frio e te fazer sentir calor. Mas também te faz ficar num ambiente que é calor e te faz sentir frio. A mulher de Jó olha para ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Se entrega. Não tem mais jeito. E Jó lança uma das palavras mais conhecidas da Bíblia: nu eu saí, e nu eu retornarei. Alexandre o Grande, ele pediu que fizessem 3 coisas quando ele morresse. Primeiro, pediu para que quando levassem o caixão dele, colocassem todos os bens, riquezas dele no caminho enquanto o caixão fosse andando, passando. A segunda coisa que ele pediu é que colocassem as mãos dele para fora. E a terceira coisa que ele pediu é que médicos carregassem o caixão dele. Alguém interessado dizendo: por que você pediu isso para nós? Primeiro, porque eu quero que as pessoas saibam que toda a riqueza ficará aqui. Segundo, que de mãos vazias eu vim, de mãos vazias eu estou indo. Terceiro, nem a medicina tem poder de parar a morte quando Deus quer levar um homem. Jó está dizendo: nu eu saí, não voltarei. Então, ou seja, Deus me deu, Ele que toma. Porque eu não merecia nada, Ele me deu tudo. Ele deixou de ser filho de Deus para que eu deixasse de ser filho do homem. Todas as vezes que eu entendo isso, eu começo a entender que aqui dentro desse sofrimento, Deus está querendo mostrar para o inimigo que a igreja não é uma igreja que só vence quando ela está bem. Não é uma igreja que só vence quando ela é abençoada. Não é uma igreja que só vence quando as coisas estão no auge. Ele está provando: é no meio do sofrimento que eu vou mostrar para você quem é filho. É no meio do sofrimento que eu vou mostrar para você quem está fechado comigo.
Ele pega um pedaço de caco e começa a coçar as suas feridas. Porque embora na tradução esteja ali caco de telha, na verdade era um vaso que tinha sido quebrado. E Deus é especialista em usar o que está quebrado para aliviar feridas de quem está machucado. Então não importa o quanto você esteja quebrado, Deus vai te usar para aliviar a ferida de alguém. Então pare de ficar tentando procurar um culpado, pare de ficar tentando achar alguém para colocar sobre ele a responsabilidade, e faça você desse caos o motivo de você recomeçar do zero. Eu vou tentar resumir para você entender o lado de Jó. Vamos lá? Um homem estava viajando com os teus 3 filhos. E o avião deu partida para outra cidade. E esse homem estava com as 3 crianças, e as 3 crianças começaram a chorar dentro do avião. E eu sei que você se incomoda numa viagem, quando tem muito barulho, quando tem alguém que está chorando. E essas crianças não paravam de chorar, e o povo incomodado, um olhando para o outro, está incomodando. Sempre tem aquele que vai causar problema, que vai causar confusão. Não, eu quero viajar em paz. E aquele incômodo dentro do avião. Daqui a pouco alguém chega e fala assim pro rapaz: você não pode fazer os seus filhos pararem de chorar, ou levar eles para outra ala? Aí sabe o que esse homem falou para essa pessoa? Eu até queria. Só que lá na bagagem do avião está o caixão da minha esposa. E nós estamos levando o corpo dela para ser enterrado em outra cidade, na nossa cidade natal. E eu não sei o que eu faço. Eu não sei como fazer ela parar de chorar. Na mesma hora, eles ficaram igual você ficou agora. A mãe que era lactante levantou: não, eu dou um jeito de te ajudar. Alguém que estava reclamando disse: não, vamos dar um docinho aqui para ele parar de chorar. Outra pessoa que estava reclamando: não, você está precisando de dinheiro, toma dinheiro. Sabe por quê? Porque quando você entende o sofrimento, você respeita a dor. Ah, você não está aqui não. Então para de falar que é frescura uma coisa que você não está passando. Para de querer criar situações de uma situação que você não conhece. Isso, Fabrício, recebe aí. Aponte o dedo para quem está perto de você e fale para essa pessoa: o sofrimento só dói quando é seu. O sofrimento só magoa quando é teu. Então pare de acusar pessoas, apontar pessoas. Jó estava no nível mais baixo e dizendo: nu eu saí, nu eu voltarei. Eu adoro porque só eu conheço a minha dor. Oh, manacia cante, né? Promana cante, né? Faz. Eu vou deixar você falar com Deus aí agora. Remana cante, né? Promanacia canta. O sofrimento só dói quando é seu. Porque uma coisa, meu amor, é quando eu recebo uma notícia através do jornal que hoje morreram não sei quantas pessoas por Covid-19. Outra coisa e outra proporção é quando meu telefone toca e diz: o teu pai acabou de morrer de Covid. Aí eu sinto. Uma coisa é quando eu ouço falar que o fulano de tal morreu. Outra coisa é quando é alguém da minha proximidade, alguém de perto. E aí a gente faz igual a mulher: amaldiçoa e morre, amaldiçoa e abandona. Só que quem está passando pelo processo sabe: eu sei em quem eu tenho crido. Os meus olhos hoje veem quem ele é. E eu precisei sofrer para conhecer de perto o poder da restauração. Oriahamas. Essa crise não vai ficar para sempre com você. Não vai. Esse problema não vai ficar para sempre com você. Geralmente quando acontece uma crise, todo mundo se afasta de você. Só que o texto diz: os 3 amigos de Jó foi com ele. Porque Deus apresentou pessoas para ele no meio da crise e disse: nós não vamos deixar você sozinho. Nós vamos segurar na tua mão. Porque a tua grandeza não está no que você tinha, não está no que você amava, está naquilo que você é. E sabe o que Deus está mandando dizer para alguém? Talvez você entrou aqui hoje perdendo algo que você tinha, ou perdeu algo que você amava. Mas Deus está dizendo: eu ainda sei quem você é. Ora machúria. Eu ainda sei quem você é. Eu disse para você que do capítulo 1 e 2 foi sofrimento.
Do 3 ao 38 foi questionamentos. Do 39 ao 40, Thales, Deus fez 70 perguntas para Jó. Aonde você estava quando eu criei o universo? Aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você estava quando eu estava aqui? Quem era você? Pensou que parou não. Agora ele trouxe para o âmbito terreno e disse: agora você está vendo isso aqui? Você está vendo a dor? Você está vendo o sofrimento? Pois é, se eu lutar com o diabo, com o meu poder, ele vai ser massacrado, mas eu vou usar a tua dor. Eu vou usar o teu sofrimento. Pegue na mão de alguém e fala para ele: até no teu sofrimento Deus vai te usar. Você não vai poder ter história para contar se você não passar por ela. O bispo, ele só me abraçou e chegou e me disse para mim: meu filho, levanta a tua cabeça, porque você perdeu o pai, porque ele também perdeu o pai. Não dá para me ensinar coisas que eu não passei. Não dá para me te falar sobre coisas que eu não fui informado. Eu precisei passar por processos para chegar aonde eu tô. Mas enquanto ele orava, enquanto ele ficava no lugar que Deus mandou ele ficar, o texto me apresenta uma palavra profética e lá está escrito: e o Senhor virou. Libera o teclado aqui agora. Ora manacandaramashe. Eu vou deixar você falar com Deus aí. Eu vou deixar você dar glória a Deus aí. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus falou para mim: eu quero usar a tua crise, eu quero usar o teu sofrimento, eu quero usar a tua dor. É você que decide. Ou você se entrega, ou você transforma isso em remédio. Hoje doeu muito. Hoje doeu muito subir nesse altar. Hoje eu vi fotos de todos os pais. Eu vi pessoas abraçando uns aos outros. E eu falei: Deus, eu não vou me entregar. O meu sofrimento vai ser o revestimento de alguém. A minha dor vai ser a cura de alguém. O meu problema é para te motivar. E eu não posso ficar jogando para Deus, ou jogando para alguém, jogando para outras pessoas. Uma responsabilidade que é para me enfrentar. Então para de jogar para os outros. Rasga as tuas vestes se tiver que rasgar. Raspa as tuas cabeças se tiver que raspar. Mas depois que ele fez isso, ele se dobrou no joelho e adorou ao Senhor. Eu estou dizendo, tudo é para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Deus está te levantando com autoridade para você cuidar de alguém, para você abraçar alguém. O teu filho vai ser melhor do que você. A crise que atingiu você não vai atingir o teu filho. A crise que tentou parar você não vai parar os teus. Fica de pé comigo. Ramachuri. Aqui está escrito crises existenciais. Porque a crise existe. Ela é real. Ela machuca. Ela fere. Ela te faz desistir. Ela vai tentar te aprisionar. Só que eu não sei qual é o ferro que te segurava. Só que Deus está falando: libera. Libera aquele perdão que você precisa liberar para aquela pessoa que travou tua vida. Eu sei que é muito fácil falar porque eu não estou aí. Eu já disse aqui eu fiz uma súmula para você entender que quando o sofrimento não é teu, eu não entendo a dor. É melhor não entender mesmo. Coloque a mão no seu coração. Não, faz melhor, isso é muito monótono. Faz o que você quiser, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar no chão.
Se você quiser ir até a parede, não sei, faz alguma coisa. Mas nesse momento eu quero que você entenda que essa dor, esse sofrimento, ele vai fazer um sentido daqui a pouco. Fale com Deus agora. Procure em você aonde você precisa chamar responsabilidade. Não fique procurando alguém para você culpar. Olha que lindo, alguém ali já ajoelhou. Olha que lindo, alguém ali já está se derramando, já está chorando. Você precisa colocar isso para fora. Você precisa gritar mesmo. Se preciso, grite. Se preciso for abraçar alguém, sai do seu lugar e vai abraçar essa pessoa. Se é um perdão, eu não sei o que você precisa, mas esse sofrimento não é eterno. O Senhor vai virar o teu cativeiro na hora que você estiver pronto. Isso, fale com Ele. Há um bálsamo de Deus descendo aqui. Chora mesmo, meu filho. Chora mesmo, minha filha. Essa crise existe, mas ela não é eterna. Te ensinando, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para escutar. De cima, tua rota Ele vê, altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. Chegarei. Você vai chegar do outro lado. Eu estou sozinho, venho comigo. Aqui nada me resiste, pois é Deus. Se meu dono desse também é meu dono. Quem está perto de você, mas dá um abraço de pai, de mãe, de amigo.
de irmão. Dá uma segurada, segura ele nesse abraço aí. Tem um caos dentro dele, tem uma dor dentro dele. Segura ele aí e fala para ele: não desista. Fala para ele, fala para ela: vai dar certo no final. Deus vai usar a tua dor, Deus vai usar teu sofrimento. Você é maior do que isso. Recebe cura, recebe abraço. Seja a boca de Deus para alguém agora. Olha que coisa linda, Jesus.